Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje do canal Adaptação na Prática TEA, cujo objetivo é ensinar você a fazer adaptação para alunos com autismo, com TEA, como a gente chama, transtorno do espectro autista, e para que eles possam ser incluídos de verdade, não é? Para quem não me conhece, eu sou Cristiane, sou pesquisadora, sou professora e sou mãe de uma menina linda que está com 12 anos, hoje já está no Fundamental 2 e que foi diagnosticada com autismo aos 2 anos e meio, e desde então a nossa luta diária de autismo e sobretudo de inclusão, não é? E aí eu venho aqui compartilhar com você dicas para que essa adaptação e essa inclusão possa ocorrer de verdade, tá? E por que esse aluno com autismo não recebe material adaptado? E aí, a gente sempre fala aqui muito de trinômio, não é? Que seria a família, a escola e os terapeutas. E por que esse material adaptado não chega? Quando se fala em inclusão, todo mundo pensa logo na escola. A escola não inclui, a escola não faz nada. E, gente, eu falo como professora. Primeiro, ser professor no Brasil é um legado, né? É algo que você não tem incentivo, que você é muito carente, né, em trabalhar como professor no Brasil. Mas não é só essa a justificativa, porque os professores fazem milagre no Brasil. E meus parabéns a eles, porque você chega em qualquer lugar e vê professores assim com carinho na profissão. Então você percebe que quando você chega na escola não é uma maldade, não é uma má vontade. Mas por que mesmo assim esse aluno não recebe material adaptado? Porque a gente não, como professor, a gente não recebe essa orientação quando a gente está na nossa licenciatura, quando a gente está no nosso curso de formação, não é? Hoje, eu cheguei ao doutorado sem sequer ouvir falar de criança especial, de aluno com deficiência. Quem se formou há 10 anos atrás, como é o meu caso, sequer ouviu falar disso, não é? E quem está se formando agora eu já estou em outra licenciatura, e você vai ter uma aula, um período de educação especial, não é? E que vai falar de todas as deficiências, não é? E ainda bem que ainda tem essa matéria, porque até então nem tinha, não é? Então você tem uma lei de inclusão que ela foi começar a trazer alunos no espectro há cerca de 10 anos, não é? Que é a Lei Berenice Piana, que todo mundo conhece, e até então era um problema que a escola não via, não é? Porque quando a criança era laudada com autismo, ela ia para uma escola especial, ficava presa numa clínica, reclusa, né? E hoje não, a gente está vendo esses alunos com autismo aparecerem. E de uma hora para outra o professor não aprendeu isso, não é? E aí você pega, vou fazer uma pós-graduação em autismo. Você vai saber de um monte de coisa, mas na prática, fazer uma adaptação, olha, pega aqui um conteúdo de Fundamental 2, um conteúdo de potenciação, de história, de ciências, e você não vai ver um exemplo de adaptação. Então, assim, um dos objetivos de eu fazer o canal foi isso, porque eu tive que pegar a mão na massa para fazer. O que aconteceu comigo? Minha filha a gente teve o laudo, ela foi indo para a clínica, fazendo as terapias, mas quando eu chegava na escola, e assim, escola que me recebeu bem, que percebeu o autismo, porque um papel muito interessante da escola é que ela vê pares ajustados à escola, à idade, desculpa. E aí, elas, muito precocemente, já conseguem perceber uma diferença. Porque quando você está com seu filho sozinho em casa, você às vezes não percebe, não é? Se for um TEA leve, o TEA da minha filha era entre 2 e 1. Então, assim, quando é um TEA grave, você realmente vê. Mas quando é o TEA só que aquela criança que não fala, que ela é quietinha, a minha, o que ela fazia, ela adorava montar quebra-cabeça, era aquela criança que não dava trabalho. Então, não falava realmente e custou. Quem foi me indicar que ela poderia ter autismo uma irmã minha, que é psicopedagoga e professora, e está acostumada a ver crianças
pares ajustados à idade, né? Então, a experiência do professor, o saber do professor é algo maravilhoso, né? A experiência de ver o que uma criança com 3 anos de idade tem que estar fazendo, de 4 anos de idade estar fazendo, e não comparar no sentido, meu filho tem que ficar igual a B e C, mas sim pontos de corte que a ciência diz que são necessários para desenvolvimento, e a gente sabe que o autismo é um atraso global de desenvolvimento. Então, quanto antes a gente perceber esse atraso global, mais cedo você intervém e mais cedo você consegue vencer os desafios do autismo. O autismo não tem cura, não é? Mas a gente precisa o quê? Matar um leão por dia, matar os atrasos de desenvolvimento, mapeá-los, percebê-los e intervi-los o quanto mais precocemente melhor, entendeu? Então, se seu filho, por exemplo, não tá falando, tá com 2 anos e meio, tá com 2 anos e 8 meses, tá com 3 anos, os coleguinhas todos estão falando, ele não está, abre o olho, né? Por mais que diga, não é nada, será que não é? Vai lá, abre o cartão da vacina, você vai olhar que tem marcos de desenvolvimento, não é? Então tem muita coisa que você pode fazer, e uma intervenção precoce, a ciência diz que é fundamental para o sucesso do tratamento, tá bom? Então, assim, a escola vai ajudar muito nesse quesito. Mas só que o que eu percebi? Que à medida que ela foi avançando, né? E até o 1º, 2º ano, até ia tranquilo, porque o que acontece? Os livros didáticos, os livros de 1º, 2º ano, eles são livros ainda muito visuais. Então, assim, eu abria um livro e dava para ir fazendo atividade, né? Só que o sarrafo vai aumentando, né? Quando chega no 3º, quando chega do 3º para o 4º ano, que muita mãe perde o sono. Imagina uma criança que tem um atraso global de desenvolvimento, né? Muitos trabalhos e muita prática vai mostrar que a criança não sai do 1º ano como a turminha plenamente alfabetizada. Ela tem sempre um atraso em relação à turma. Então tem que reter a criança na classe de alfabetização? Claro que não. O que você tem que fazer é uma adaptação. E talvez essa adaptação tenha que ser feita ao longo da vida escolar. Só que, assim, adaptação com avaliação e você ir minimizando essa adaptação se ela for bem feita. E vocês vão ver aqui com a gente que a gente vai conseguir fazer isso se precocemente você intervir. Então eu via, por exemplo, chegar um material de 3º ano, falei, gente, 4º ano, 3º ano já, e eu já vi, a minha filha não está dando conta de um texto desse tamanho. Então eu tenho que fazer o quê? Um suporte, uma adaptação. E aí eu fui correr atrás disso, né? E aí pós daqui, especialização dali, e mesmo assim eu fui vendo uma janela grande, não é? Que é o que acontece com o terapeuta, por exemplo, que por mais especializado que ele seja, ele aprende, e eu como terapeuta fiz curso de terapia, você aprende a fazer uma adaptação, por exemplo, de um AVD, né? Que é a atividade de vida diária, que a gente chama. Então assim, você vai ver muita adaptação, você vê muito na internet, adaptação assim, como escovar os dentes. Aí você tem lá, que é baseado normalmente no ensino estruturado, que é o que a ciência mostra que ajuda muito uma criança, qualquer pessoa, né? É você transformar, traduzir aquilo ali em uma dica mais direta, não é? Então, por exemplo, quando você vai no mercado, se você não levar a lista, você esquece do que você tem que trazer, facilita a sua vida. Quando você vai, por exemplo, vai fazer uma receita, você lembra de trechos da receita. Se você não lembra dela toda, é óbvio que vai te ajudar muito. Mas se você não lembra dela inteira, quer dar uma olhada, você abre um livro de receita, ele tá lá categorizado por ingredientes, por modo de usar, como preparar, não é isso? Então, isso te auxilia. Então, se te auxilia, você imagina uma criança que tem atraso global de desenvolvimento, que quando ela der uma olhada no mapa mental, que você vai ver que é um recurso que a gente vai aprender a usar muito aqui, vou postar muita coisa aqui no canal, e já estou postando lá no Instagram, e quem me acompanha já vê, não é? A gente vê hoje vários esquemas, né, estruturados para poder dar esse suporte e fazer essa adaptação para que a criança abra o livro didático, sim, que está sendo aplicado na turma, mas ter ali um resumo, ela olhar e ter algo estruturado que vai auxiliá-la. E o terapeuta, quando chegava lá nos cursos de terapia, minhas amigas terapeutas, um grande abraço, elas tentam ajudar a gente ao máximo, né? E eu sempre
principalmente, sempre procurei terapeutas que fizessem o que a ciência manda. O que que acontece? Primeiro que nós, famílias, não temos condições, eu pelo menos não tinha, professor e pesquisador no Brasil, você imagina como é que é o meu salário, né? Mas assim, quase ninguém, gente, a população brasileira tem condições de pagar os preços que são caros, sim, das terapias, não é? As terapias, sim, são caras, não são acessíveis a todo mundo, e nem por isso você pode ficar parado com seu filho no espectro, né? Você podendo intervir. E a ciência fala que se a terapeuta tem 1 hora, a família só tem condição de pagar 1 hora de tratamento, ou 2 horas, que ela faça 1 hora com a criança e 1 hora orientando a família. E eu vejo muito isso acontecer. Eu sempre procurei terapeutas que fizessem o que a evidência científica fala, não é? Então, assim, orientar a família não é te atender rapidinho, correndo entre um paciente e outro. Orientar a família é marcar um horário com a família e conversar com ela. Olha, o seu filho está aprendendo assim, ele evoluiu assim, e a gente vou falar que tem um dia aqui que eu vou falar só de terapeuta, e que a gente não aprende isso muitas das vezes, como fazer uma orientação familiar, e vocês vão aprender aqui comigo que vocês têm como fazer isso sim, e vocês podem dar um suporte absurdo e potencializar tanto os ganhos dessa criança como os seus ganhos como terapeuta, os seus ganhos de evolução, de você fazer um relatório e falar, poxa, como essa criança progrediu. E isso faz um bem incrível, né? Sobretudo ao seu paciente com autismo. Então, só que o que acontece? O terapeuta vai na escola, ele chega lá, aí ele vem reclamando. Poxa, eu não vejo, essa escola não é inclusiva. Primeiro, será que você está auxiliando essa escola como deveria? E às vezes tem um bloqueio. Poxa, eu não sou professor, né? Então, quando essa criança chega, esse aluno chega no Fundamental 2, quando chega, eu não sei fazer potenciação. Gente, minha graduação é em matemática também. Então, você vai entrando aí, que eu vou dar muita dica, sobretudo de matemática, mas das outras matérias também. Enfim, o terapeuta não é professor. Então, quando o sarrafo vai aumentando, todo Fundamental 1, ele até te ajuda, não é? Você vai ver que as psicopedagogas, elas vão ensinar a dar um suporte de alfabetização legal, quem tem esse suporte, que é muito legal, enfim, mas só que ou seja, a criança já está com atraso. É um atraso que começa na alfabetização, não é? Então, muitos vão mostrar que, muitos casos mostram que a criança vai estar alfabetizada, eu estou dizendo plenamente alfabetizada, lendo, escrevendo e interpretando, que é o tendão de Aquiles das crianças do espectro, não é? Dos alunos do espectro. E essa interpretação, quando a gente faz a interpretação de texto, vocês vão ver os ganhos que elas têm para a vida, não é? Porque o objetivo maior de ir para a escola é ter autonomia. Então, você imagina essa criança que já está com um déficit na alfabetização, ela está sendo levada, né? E aí, você fica assim, meu Deus, o que vai ser daqui para frente? Então, o terapeuta fica também meio sem saber ajudar, porque, sobretudo, ele não é professor, né? E aí, por isso, mais um motivo dessa adaptação não chegar. E a família? Eu vejo uma postura das famílias, sobretudo, meu grande abraço às famílias. Um dos motivos de eu estar aqui, sobretudo, é por eu ver nas salas de espera das clínicas, nas portas das escolas, a dor que é a gente, como familiar, não ver essa inclusão acontecendo. E numa mesma escola, por exemplo, né, onde a minha filha estuda, por exemplo, tem perfis familiares diferentes. E o perfil familiar que se engaja faz uma diferença absurda para a criança do espectro, para o aluno do espectro. Então, se você acha que ficar de braços cruzados, indo brigar com a escola, e indo exigir do terapeuta e exigir do plano de saúde que a criança fique 20 horas à tarde na clínica, que horas ela vai brincar contigo? Que horas você vai olhar no olho dela e falar, vamos sentar aqui, estudar junto, fazer isso aqui junto? Então, assim, tem uma campanha, por exemplo, e isso é largamente descrito na literatura, de que quando a família se engaja no processo de educação,
os ganhos são absurdos, não é? Uma família neurotípica. Imagina uma família com atraso global de desenvolvimento. E falando nelas, né, especificamente, você tem casos muito famosos, né? Por exemplo, o Sunrise, né? Quem puder assistir aquele filme Meu Filho, Minha Vida, ele é de 79, mas você encontra ele no YouTube, né? Gratuitamente, inclusive, e você vai ver a história de um casal de cineastas que o filho foi laudado com um TEA nível 3, né? E o que eles fizeram para que a diferença da vida dos filhos foram eles, não é? O que eles pegaram no mundo da mostra, assim, com um terapeuta dizendo a época que não ia ter jeito, escola, nem sequer se falava em escola, e hoje o menino é o CEO, né? Já é um rapaz, já é um adulto, já é o CEO lá da empresa deles, do Sunrise, que é um método muito interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, eu coloco o link aqui embaixo, e inspira muito. Então você, pai, mãe que está perdido, que não está vendo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Saia da inércia, não é? Comece a fazer o que você pode. Ai, não sou professora, gente, eu tô aqui, eu fiz doutorado em outra área, não é? E hoje eu acho que eu me considero doutora da minha filha, não é? Então a gente tem esse saber. Toda família, ela é especializada no seu filho. Não é uma mãe, se você perguntar, dificilmente, vou falar mais de mãe, porque normalmente são as mães que a gente vê, mas os pais também que se engajam, né? Mas, desculpe às vezes eu falar mais de mãe, mas que normalmente são elas que normalmente reduzem o trabalho, às vezes param de trabalhar e se sentem às vezes tão impotentes, tão sozinhas, tão solitárias, achando que não vão poder ajudar o filho. E você pode, não só você pode, como você deve, não é? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi o material chegar, eu falava, meu Deus, se agora ninguém está ajudando, não que não queira, mas que não consegue, não é? Esse professor que ainda não tem a formação e vou lá me capacitar e essa terapeuta também não vê esse modelo de adaptação, meu Deus, como é que vai ser lá no Fundamental 2? E aí comecei a pesquisar e fui vendo, por exemplo, que existem técnicas para esses mapas mentais serem feitos, técnicas para você apresentar um conteúdo para a criança com autismo, técnicas para você fazer redução de enunciado, redução de questão, adaptação de questão. E eu vivi isso na prática, eu faço isso há mais de 10 anos. E o que foi assim mesmo a virada da chave? Foi o diálogo. Então, assim, o que eu sempre procurei fazer? Eu, como mãe, saí da inércia, não é? Comecei a correr atrás e eu, talvez por eu ser professora, foi um pouco mais fácil, mas nada que te impeça, né? Eu conheço uma mãe que não é professora, de outra área, e ela foi a mediadora do filho na escola pública, porque ela não tinha condição nem de ter terapeuta. E hoje o filho dela é super incluído e não é o único caso, né? Tem vários casos disso. Parabéns aos professores da escola pública que fazem salas de recurso com o que podem, e são salas de recurso tinindo. Então, assim, você vê essa vontade. Quando se tem vontade, é meio caminho andado. E a técnica, aqui vai ser um canal que vai te ajudar a fazer essa técnica, tá? Vou estar postando aqui materiais das diversas disciplinas, e aí você que é professor, quando olhar assim, pô, acho que eu vou fazer um mapa mental assim, e vai fazer, vou te falar, melhor, porque, por exemplo, se você é professor de ciências, eu sou doutora em ciências, então eu adoro fazer adaptação de ciências, e aí eu faço de olho fechado. Aí quando eu vejo a de história, eu tenho que estudar mais para fazer, né? Mas aí eu sento, estudo e faço. E aí uma coisa que não é impeditiva de você fazer uma adaptação é o seguinte, que quando você não é da área, acaba se tornando até uma boa métrica, não é? E eu vejo isso na prática acontecer com a minha filha. Eu tenho hoje, eu faço o pedaço normalmente de exatas e biológica, e a mediadora dela, eu ensinei ela a fazer adaptação, e ela faz as de humanas, né, hoje. E aí, o que a gente faz? A gente faz a revisada. Como ela é de humanas, eu olho a de humanas, aí eu falo, olha, se eu entender a de humanas, porque tá boa. E se você entender a de exatas e a de biológica, é porque você tá boa. Então, isso prova o quê? Que uma adaptação tem que ser algo claro, para que
qualquer um bata o olho e consiga entender aquele esquema. Se você faz uma adaptação e ela ainda requer que você explique, ela ainda não é uma adaptação. Então, isso prova, sobretudo, que se você abrir o livro do seu filho e começar a fazer esses mapas mentais, entregar para a escola, falar, olha só, ele atendeu com esse resumo aqui. Professor, tem como me dar um resumo do que está sendo dado no capítulo? Porque eu vou tentar fazer aqui com figuras, com representatividade e vou fazer um resumo, não é? Quem nunca se beneficiou de um bizu, de um macete? E aí, o que vocês vão aprender aqui comigo é como você faz esse bizu para a criança do espectro, que tem uma mente prodigiosa. E isso vocês vão ver ao longo da trajetória de vocês. Então, comigo, foi doloroso esse caminho. Na verdade, não é doloroso, foi trabalhoso. Por quê? Porque eu não consegui encontrar num lugar só tudo junto, né? São informações muito pulverizadas. Por exemplo, em pós, você vai em pós lá de autismo, vai falar sim de inclusão, de adaptação, mas não vai ter, por exemplo, um módulo de adaptação de história, adaptação de filosofia, não vai ter isso. Mas vai ter o que a ciência fala, que como o cérebro de autismo entende, né? E você tem práticas que a ciência mostra e que comprovam estratégias, né, que facilitam esse ensino, né? E vocês vão ver aqui ao longo da nossa trajetória. Ao mesmo tempo, você tem a escola, né? Se for uma escola parceira, ela pode, por exemplo, pegar o resumo, o professor pode pegar o resumo e passar para você fazer o teu mapa mental. E se a escola não quiser fazer, você começa fazendo, mandando, conversando. O que eu sempre procurei foram duas coisas. Uma escola que sempre me ouvisse e terapeutas que sempre me ouvissem. Então, assim, é uma parceria mesmo, gente. É muita coisa, não dá para uma pessoa só fazer. E é isso, acho que essa mensagem aqui toda que eu quero resumir nesse vídeo. Não é tudo muito pulverizado. E família, tem gente que fala assim, poxa, você é familiar, por que é você que tem que fazer? Porque no meu caso, se eu não fizesse, talvez não tivesse acontecido. E infelizmente é o que acontece. Eu vejo uma resistência muito grande dos pais, dizendo que não tem que fazer, que é a escola que tem que fazer e tal, e você vai ficar sentado esperando? Eu decidi não ficar sentado esperando. E vou falar, não me arrependo. Não me arrependo mesmo, porque não tem prazer maior do que ver minha filha se arrumando para ir para a escola, feliz, sobretudo feliz. E por que se faz adaptação? Você imagina você ama russo, você ama um idioma. Você tem que entrar no nível 1. Não adianta você entrar na aula 10. Porque por mais que você ame o idioma, você vai se desmotivar, porque o nível vai estar muito à frente. Então, qual é o grande intuito da adaptação? É facilitar a vida desse aluno, né? Então, se você, por exemplo, vai para a escola com um livro e tem o seu resumo, tem algo ajustado ao seu nível, tudo flui muito mais para qualquer aluno. Imagina um aluno com atraso de desenvolvimento. Aí tem gente que me pergunta, poxa, o aluno não verbal se beneficia disso? Claro que se beneficia. Qualquer aluno que tenha um atraso de desenvolvimento, ele se beneficia de técnicas que facilitem a trajetória dele. Então, fazer adaptação é, sobretudo, cidadania. Sobretudo, dar condições para esse aluno pegar a mochila e acompanhar a turma, acompanhar o grupo. Não há menor necessidade de fazer retenção de alunos de inclusão na turma. Afinal de contas, já é uma das coisas que justifica a inclusão, é estar num grupo com pares ajustados à idade, não separados da sociedade. Cada caso é um caso, mas assim, não há necessidade de você colocar a criança separada da sociedade, não é? E onde é que você convive com pares ajustados
a idade? Na escola, não é? E aí a ciência mostra, inclusive, que o maior beneficiado da inclusão, os maiores beneficiados da inclusão, além de, obviamente, o aluno do espectro, são os pares em volta. Então, os neurotípicos que convivem com o autismo o mais precocemente possível, e você tem uma prevalência de 1 a cada 39 nascimentos, hoje saiu no último CDC americano. E então, toda escola tem um aluno com autismo. Então, aprende todo mundo, aprende os professores. Quando eu vejo os professores me encontram, você que é a mãe dela, olha, eu quero te parabenizar. Eu falei, parabenize ela. E eu parabenizo vocês por quem vocês ouvirem e deixarem a gente caminhar, deixá-la vir. Eu nunca vou esquecer da coordenadora da atual escola dela falar assim pra mim, olha, sempre tem aquela entrevista que arrepia, né, a família, né, e aí quando foi a troca de uma escola de Fundamental 1 para 2, eu tive que trocar porque acabou o ciclo na anterior, e eu fui morrendo de medo, né? Porque a gente ouve tanta gente falar que quando diz que tem um laudo de autismo, a escola nega a vaga, diz que não tem, deixa de ter, a vaga some. E isso já aconteceu comigo. É um absurdo, né? Mas enfim. E eu nunca vou esquecer de uma frase que a coordenadora falou para mim. Eu preciso de alunos como a sua filha. Então, se todo coordenador de inclusão pensasse como essa coordenadora, seria muito mais fácil, né? E de fato é verdade, porque é o que a ciência mostra. Os alunos neurotípicos, eles se beneficiam muito dessa exposição à inclusão. Então não é favor, não é trabalhar por uma sociedade neurodiversa, sobretudo pelo respeito, não é? Então eu tenho 44 anos, então na minha época eu não sabia nem o que era autismo, né? A gente via autismo no filme, não é? E hoje a gente vê autistas fazendo ensino médio, fazendo Enem, e mesmo não fazendo. Hoje todo mundo, se você vai, conversa em algum lugar, conhece alguém que tem autismo, o autismo vem ficando conhecido, sobretudo porque ele está sendo visto na sociedade. Então, com todas as poréns, né, e todas as dificuldades de fazer uma inclusão, fazer a inclusão é bom para todo mundo. Então, assim, saia da inércia. Se você é professor, segue a gente aqui, a gente vai dar muita dica, dê a sua contribuição, comenta lá, olha, gostei desse esquema, não gostei, vou fazer um melhor, né? Matemática e ciência eu me garanto mais. História, eu tenho uma galera aí que vai garantir, que a gente vai ter professor de história ajudando vocês, e sobretudo mostrar que independente de você ser da área ou não, você pode fazer muito pelo seu filho, é seu filho, e aí o prazer dele ir para a escola e ter uma correlação positiva, ter uma boa experiência na escola, você vai ver no olhar dele. E ninguém vai saber disso melhor do que você. Então, familiar, pai, mãe, utilize, você é especialista no seu filho. E você vai ver o que é melhor. E procure escola. Não se desespere, aqui a gente vai te ajudar muito, e terapeutas também, não é? Porque a gente vai te mostrar aqui linhas de base que você pode dar, não é? Você preparar esse aluno comportamentalmente para que ele deslanche lá na escola. E aí, aquela mãezinha que tá indo pro Fundamental 2, que tá com medo, manda ela seguir aqui a gente, que ela vai ter muita dica de potenciação. Vocês que são de humanas, né, que tem pavor de matemática, vocês vão amar matemática, porque a gente vai dar de uma forma que seja fácil, que seja possível, que seja adaptada, que seja traduzida. Então, adaptação, sobretudo, é tradução. E, sobretudo, cidadania, tá? Então, quero sim ver muitos alunos com autismo incluídos de verdade. E vai ser um prazer estar aqui com vocês. Siga a gente aqui, Adaptação na Prática TEA, se inscreva no canal,